Vamos falar um pouquinho sobre a pubalgia e os aspectos emocionais que envolvem, né, essa dor que está muito presente aí na gestação. Eu sou Daliane Muniz, sou psicóloga, sou acupunturista, terapeuta homeopata, especialista em obstetrícia. E eu recebo muitas gestantes que têm muitas dores, especialmente a pubalgia, né, no meu consultório. E aí o que eu tenho observado, né, sobre essa questão emocional que está por trás dessas dores? Que a pubalgia, ela é uma dor real, né, por conta do peso do bebê, é uma dor no pubis. O pubis é uma articulação pequenininha do nosso quadril que faz a junção das duas partes do nosso quadril e é uma articulaçãozinha imóvel, ela não se mobiliza. Então, com o peso, né, no decorrer da gestação, ele acaba sendo pressionado e acaba causando ali uma dor, né? Isso durante a gestação. A pubalgia ela pode acontecer em outros aspectos da vida também, atletas sofrem muito disso também, mas nós vamos falar aqui estritamente com relação à gestação. Então, acontece isso, né, com o decorrer ali a partir do a partir do segundo trimestre da gestação e do terceiro trimestre, a pubalgia ela fica um pouco mais evidente, né, nas gestantes. Então, por mais que tenha essa questão fisiológica acontecendo, a gente tem também um aspecto emocional importante para observar, porque do ponto de vista psicossomático, né, as nossas dores elas também têm raízes nas questões emocionais. E a medicina chinesa, que é uma medicina psicossomática, já fala isso também. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse aspecto emocional, né? Eu recentemente, vou trazer um caso para vocês, eu atendi uma paciente que está ali nas suas 26 semanas e já apresentando um quadro de pubalgia. E a gente foi conversar um pouquinho sobre o que estava acontecendo, né, na vida, para poder saber quais eram os aspectos que tinham desenvolvido, né, que estavam favorecendo esse surgimento dessa dor. Então, o que a gente pode observar? Normalmente, como o nosso quadril é a nossa estrutura, né? Os ossos que formam o quadril, eles têm essa representatividade de ser apoio, de trazer essa estrutura profunda que nós temos, as nossas bases, os nossos valores, né? Quem somos, o ser, está ali muito relacionado a essa região da bacia. E aí o que acaba acontecendo? Na gestação, isso está em xeque. E muitas vezes a gente está passando por um período de transformação, querendo trabalhar com essa autoafirmação, com esse alto valor, o alto apreço, né? Tendo essa necessidade desse movimento, e aí acaba que isso não acontece de uma maneira tão fácil, né? Principalmente perto dos nossos familiares. Então é como se a gente estivesse tentando transformar, né, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de lidar, de fazer as coisas, de ser, e a gente não estivesse encontrando esse respaldo no outro. É como se a gente estivesse dependendo que o outro olhasse para a gente com esse olhar que a gente se olha ou que a gente quer ser visto. E cria essa expectativa, então, de que a gente precisa fazer mais para que o outro nos observe dessa forma. Então, fala muito com relação ao autoapreço, ao autorrespeito, né? Então, são pessoas que normalmente a gente vê ali que tem muita dificuldade de lidar com essas instabilidades da vida, não tem muita facilidade para lidar com as questões emocionais, né? Tem dificuldade de lidar com as frustrações, são pessoas que tentam controlar o que é incontrolável, né? E nesse caso específico, por exemplo, dessa minha paciente, nós conversamos e eu perguntei para ela quando começou, né, a dor. E ela me disse, começou num dia em que eu fiquei sentada, trabalhando, né? Ela é advogada, ela é formada em direito e trabalhou um tempo atrás, mas não trabalha mais há muito tempo e resolveu agora, na gestação, retomar esse trabalho. Então fala muito disso, né? Da forma como eu me reconheço, do que eu estou tentando fazer, né? Como eu quero ser vista. E ela, assim, o marido trabalha, ele que sustenta ela e tudo, ela não precisa trabalhar, eles são muito bem de vida, mas eu acho que nesse momento ela se percebeu precisando fazer coisas para que ela tenha esse autoapreço e que as pessoas próximas a ela tenham um olhar para ela diferenciado, né? Reconheçam isso nela. E, de certa forma, pode estar entrando em conflito, né? Essa necessidade de fazer e o outro achar que ela não precisa, porque está grávida, porque não precisa trabalhar, porque tem tudo que precisa, que ela tem que se cuidar. E ela sentindo que, de alguma forma, a maternidade está chegando, ela está tendo que lidar com isso, a responsabilidade, se reconhecer, né, nesse papel de mãe, porque ela tem uma postura de ser muito cuidada pelo marido, muito cuidada pela família, né? É um bibelô, ela é linda, maravilhosa e jovem, então
tem todo esse estigma dentro dela, que está em xeque agora. Agora eu vou ser mãe, agora eu sou mulher, agora a mulher está vindo, né, com força total. E ela precisando achar espaço para essa mulher ser reconhecida. E aqui a gente começa a perceber, então, que o quê? Que ela tem que começar a ela mesma começar a reconhecer isso nela, né? Não depender tanto da visão do outro. Né? Essa transformação ela vai acontecer gradualmente e precisa acontecer primeiro dentro de si. Então ela precisa se reconhecer como essa mulher forte, essa mulher que tem potencial, essa mulher que quer fazer e que vai fazer além de qualquer outra expectativa que tenham sobre ela. Então essa é a visão emocional, né, psicossomática da pubalgia. E você aí começa a refletir se você ou sente isso ou tem uma paciente também que tem, né, essas dores. E no caso da medicina chinesa, o que a gente poderia fazer, né? Quais são os órgãos que estão ali envolvidos, né? A gente tem muito a vesícula e o fígado que estão ali naquela região, né, dos genitais, na região do quadril. A gente tem um vaso importante, que é o vaso penetrador, né, o daimai, que está ali envolvido nessa região, que é também um ponto importante, são pontos importantes para serem trabalhados, meridianos importantes de serem trabalhados, né? Então a gente trabalha muito aí nessa questão o fígado, a vesícula biliar, a gente vai trabalhar também o rim, né, por conta de favorecer aí, né, por conta da gestação, esse sangue renal, e a gente vai cuidar, então, né, de alguns pontos. A gente pode utilizar, por exemplo, para cuidar da dor, né? A gente pode usar um VC2, a gente pode usar aí um F3, a gente pode usar um VB41, um VB34 e fora outros pontos que trabalhem também o emocional, como o VC14, a gente pode utilizar também o CS7, que usa muito, que fala o CS7, eu gosto muito dele porque ele trabalha muito as nossas relações, relacionamentos, e essa questão da pubalgia, né, esse aspecto específico do meu autoapreço está muito relacionado com como as pessoas me veem, a expectativa que eu tenho da minha autoimagem no olhar do outro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa explicação que eu fiquei de fazer para vocês, e a gente se vê aí numa próxima questão psicossomática da gestação. Deixa aqui para mim o que você quer saber e a gente vai fazer mais vídeos e ter mais posts aí sobre isso.